Meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja derramado sobre todos, sobre a sua vida, sobre a sua família, e que esta mensagem possa falar ao seu coração, trazendo a bênção, trazendo entendimento. Nosso propósito é nos ater sempre o que a palavra de Deus nos ensina, nada além do que a palavra de Deus nos ensina. E a mensagem de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Nós vamos ler nos versículos 25 ao 30 para um entendimento mais completo, que diz assim, versículo 25 do capítulo 11 de Mateus: Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, o jugo é uma ferramenta na área rural, era muito conhecida, hoje está em extinção devido à tecnologia, mas ela tinha em dois formatos. Um era para colocar sobre o ombro dos animais. Normalmente era, aqui no interior de Minas, conhecido como a canga do carro de boi. Era usado para colocar dois animais aparelhados para puxar o carro de boi. Mas nos dias de Jesus era muito comum, era um instrumento colocado sobre os ombros, e de um lado e de outro se colocava os pesos para que a pessoa pudesse carregar. E existia dois tipos de jugo. Existia um jugo que era mais frágil, a madeira era mais fina, mais suave, mais delicada, que era para carregar os pesos mais leves. E existia o jugo, que era o jugo mais bruto, mais pesado. Era o jugo que era para se colocar pesos maiores. E o detalhe aqui, que não se media a quantidade de peso que a pessoa que estava debaixo do jugo podia carregar, mas se media a quantidade que o jugo aguentava. Então, quando era colocado um jugo suave sobre alguém, os pesos que eram colocados eram pesos leves, independente se a pessoa era uma pessoa forte ou mais frágil. O jugo, os dois pesos, por exemplo, 2 cântaro de água, 2 sacos de alimentos, eram proporcionais ao jugo que era colocado. Mas quando o jugo era bruto, pesado, era colocado os fardos de acordo com o jugo pesado, independente se quem estivesse por baixo do jugo aguentasse ou não carregar. Principalmente se ele fosse um escravo, que naquela época era comum, servos. E era disso que Jesus estava falando. Jesus sempre falou para 2 tipos de pessoas. Jesus falou para aqueles que estavam longe da religião, oprimidos, carregando um fardo do mundo, do pecado. E Jesus sempre também falou para aqueles que estavam envolvidos religiosamente com Deus. E quando Jesus fala para aqueles que estavam longe da presença religiosa, ele estava falando do que o pecado faz com o homem. O pecado é um fardo que ele não tem limites de peso. E ele é posto sobre o homem pelo jugo. Sobre o jugo, independente se a pessoa que está debaixo aguenta ou não. Por isso que o pecado desfigura o homem. Nós vemos famílias destruídas, casamentos destruídos, as drogas destroem, o adultério destrói. Tudo isto que denigre aquilo que Deus criou perfeito são os fardos que o mundo coloca sobre o homem. E ele é colocado debaixo daquele jugo, ele não tem escolha.
porque o jugo já está sobre ele. Foi imposto para ele esse jugo, e agora a quantidade de peso que vai se pôr nele é o que o jugo aguenta. Quantas pessoas vão ao extremo de tirar até a sua própria vida, de se entregarem à prostituição para manter um vício. Quantas pessoas amam a sua família, mas destroem o seu casamento por causa de um adultério. E poderíamos falar aqui tantas e tantas coisas. Esse jugo pesado que o pecado traz. Jesus olha para essa vida e diz, olha, chega, meu jugo é suave. Não vão te colocar mais o fardo pesado, porque o meu jugo é suave, porque o fardo que eu tenho para vocês, ele é leve. Louvado seja Deus. Por isso que Jesus liberta o homem, primeiramente, do jugo pesado. Arranca. É uma ação de Deus, é o poder de Deus para tirar o homem dessa vida vil. Mas Jesus também falava para os religiosos. Porque a religião também, irmãos, e quando nós dizemos aqui religião, nós não estamos falando de igreja A, B ou C. Precisamos ser mais sábios que isso, irmãos. Nos versículos anteriores aqui, Jesus justamente ele fala desse segredo que é revelado aos pequeninos. Porque nós temos que ter uma visão além daquilo que é humano. A visão humana, ela vê a denominação. Placas A, B, C. Mas a visão espiritual vê a igreja de Cristo de algo maior. E o Senhor, ele está falando aqui daquilo que Deus quer revelar aos pequeninos. Porque, meus irmãos, João Batista, quando foi pregar, a Bíblia diz lá em João, né, que acho que é Lucas, que estava tudo certinho, tinha templo, tinha sacerdote, tinha governo, estava tudo tão bem organizado, mas João Batista foi levado para pregar lá no deserto. Porque lá nos templos, lá nos palácios, não tinha lugar para a mensagem que João Batista tinha. Não é diferente hoje. Por isso que Jesus fala que o Senhor está revelando isso aos pequeninos, porque não tem lugar para a palavra do Senhor no coração do homem que é grande, que acha que é dono da verdade, que conhece tudo, que se sente mais especial porque teve uma experiência com Deus, que acha que a sua denominação é mais especial porque um dia Deus falou no meio dela. Não tem lugar mais para Deus falar. Nós estamos vivendo a última hora, irmãos, onde o homem está precisando de uma bênção. E então Jesus fala para os religiosos, olha, é hora de tirar o jugo. Qual é o jugo da religião? O que os fariseus faziam? Os fariseus gostavam muito de orar, muito de jejuar, eles davam esmolas. Quando nós lemos a Bíblia, não vamos citar porque senão estende demais o vídeo, nós vamos ver muitas passagens que eles tinham prazer nisso. Orar, jejuar, ajudar os outros. Só que tudo o que eles faziam, irmãos, tinha um propósito humano. Jesus vem ensinando que aquilo tudo não valia nada. O que era o jejum? Ele ia para um lugar onde todo mundo estava passando, o fariseu levantava, todo com o cabelo, né? Na época usava-se passar o óleo pela manhã para pentear os cabelos. E o fariseu ele levantava do jeito que ele estava e ia para as praças, e todo mundo que passava olhava e dizia, está jejuando. Que jejum que precisa agradar a Deus, que todo mundo tem que saber que eu estou jejuando. Jejum é particularidade do homem com Deus, é oferta, é consagração. E a oração? Do mesmo jeito, eles escolhiam um ponto estratégico e ali iam orar, e todos que passavam diziam, lá estão orando. Quantas pessoas acham que Deus só fala se a pessoa estiver no templo? Que se não for uma oração estipulada pela instituição naquele horário X, Deus não está falando? Há alguns que chegam até a dizer que se você orar fora daquele horário, Deus nem vai ouvir. Era disso que Jesus estava falando. Que não é isso que Deus quer. Que o jejum é uma consagração pessoal. Que a oração é uma oferta, um coração que ama falar com Deus. Que servir a Deus não era uma imposição de fardos, de ordenanças e de leis. Paulo, certa feita, ele falando aos Colossenses, capítulo 2, e os versículos
a partir do versículo 20, ele diz assim: se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda com ordenanças como se vivesseis no mundo? Tais como: não toques, não proveis, não manuseeis, as quais coisas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais, na verdade, têm alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humilde e disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Não sou eu, Paulo está dizendo, e nós nos prendemos à palavra, irmãos. Isso é o jugo da religião. Você não pode, agora é hora de fazer isso aqui. Não, você tem que fazer. É Deus que está mandando. Irmãos, o que Deus está mandando está na sua palavra. A religião quer impor. Por isso que constantemente muda. Quantas das vezes alguma igreja excluiu alguém da igreja porque a irmã usou um tipo de vestimenta que não dizia ao padrão da igreja, e agora está liberado, todo mundo está usando. Rudimento humano. Quantas pessoas, quantas vezes criticamos, às vezes, uma determinada igreja falando da outra, porque a outra tinha um programa de televisão e chamava lá o pastor Toshiba, porque não pode, e agora está do mesmo jeito. Quantas pessoas querem impor um fardo de jejum, de oração, como lei? E esquece que nós vivemos na graça, que a nossa oração, o nosso jejum, a nossa consagração é fruto de devoção a Deus e não de ordenança. Era isso que Jesus estava dizendo. Irmãos, nós estamos vivendo a última hora. É tempo de nós voltarmos para a palavra de Deus, na sua pureza, na sua simplicidade, e entender o que o Senhor quer. Deus quer um povo zeloso com a palavra, com aquilo que é profético, com aquilo que emana da simples pureza da Bíblia. Às vezes nós queremos deixar aquilo que é tão simples, já está claramente revelado na sua palavra, para dizer que estamos alcançando inspirações ou revelações, e às vezes se torna apenas coisas tão mirabolantes para impor um fardo, para impor coisas humanas sobre os outros. Jesus está dizendo: vinde a mim. Não é o pastor, não é uma placa de igreja, não é o sacerdote, é Jesus. Vinde a mim. Meu jugo é suave, porque o fardo que eu vou colocar é leve. Servir a Deus, irmãos, é liberdade. Não liberdade para pecar. Servir a Deus é liberdade. É ser arrancado de um mundo de opressões, de pecado, de vaidade, de tudo que o mundo tem, mas também ser arrancado daquele fardo religioso que impõe, que obriga e te coloca livre para você servir a Deus em devoção, em alegria, em paz. Aleluias! Que a palavra de Deus nos dá a direção e nos ensina o que é servir a Deus. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um dos irmãos poderosamente. A paz do Senhor Jesus a todos.